Conrado, a discretíssima elegância, porque tá na hora de falar sobre o time do Ceará. E essa entrevista exclusiva com o presidente João Paulo em Samucá. Muito boa tarde pra você, discreta elegância. Samuel Conrado. Fala, André, beleza? Uma ótima tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui na TV Diário e também na Rádio Verdinha, acompanhando jogadas segundo tempo. Tivemos aí com o presidente João Paulo Silva ontem à tarde em Carlos de Alencar Pinto e ele trouxe bastidores do Vozão sobre renovação de atleta, situação de Léo Condé e também destacando já o futuro, né? A projeção para o Ceará, pensando no final do Brasileirão de 2025, mas também já desenhando o cenário de 2026. Léo Condé é uma dessas peças aí que vem dando certo no Vovô na atual temporada. E o João Paulo Silva falou agora pra gente, vamos ouvir ele trazendo detalhes sobre Pedro Raul. Toda essa situação envolvendo o Corinthians, o comandante alvinegro, mandatário do clube, falou com a gente sobre o camisa 9. Pedro Raul é um jogador hoje de valor de mercado que está fora da nossa realidade para comprar. Eu não acredito que o Corinthians vai emprestar o jogador novamente. Eu não conversei com o Corinthians, apesar do Ceará ter uma relação muito boa com o Corinthians, principalmente com a nova gestão. Mas assim, hoje o valor de mercado do Pedro Raul é fora da nossa realidade financeira, infelizmente. É um jogador que nos ajudou muito, é um jogador que, primeiro clube do Nordeste, mas teve uma identidade muito grande, né? Fez mais de 15 gols, né? Então também está num momento bom da carreira dele, mas eu não posso projetar uma compra do jogador porque está fora da nossa realidade. Gostaria muito que o Corinthians nos emprestasse ele novamente para ele ficar na temporada 2026. Mas aí eu não posso... Aí o João Paulo falando que não poderia citar esse assunto sem antes ter conversado com o Corinthians, né? Porque ainda não teve esse papo com a diretoria corintiana nessa possibilidade do Ceará ter novamente o Pedro Raul por empréstimo, esticando aí para 2026. A gente lembra que no atual cenário o Vovô divide o salário do jogador com o time paulista. E aí o Corinthians, a gente lembra que está sofrendo com transfer ban, não pode contratar nenhum jogador. Dorival Júnior já falou recentemente até mesmo na possibilidade de não ter nenhum reforço para a virada do ano. Então o Pedro Raul é uma peça aí na mesa do Corinthians e também do Ceará. São duas partes interessadas num camisa 9. A gente estava falando sobre isso, Brena, ontem, sobre esse assunto do Pedro Raul, e a gente cogitou essas possibilidades. Mas eu confesso que a gente nem levantou essa possibilidade de o Corinthians emprestar o Pedro Raul por mais um ano, por exemplo, nos moldes atuais. Porque, convenhamos, tá fora de cogitação. Eu acho que tá fora de cogitação. O cara do porte do Pedro Raul, do valor que ele tem de mercado, especialmente com a boa temporada que faz, não faz sentido o Corinthians não aproveitar nada disso. Quando você empresta um jogador, você tem alguns objetivos, né? O principal deles é fazer com que aquele cara que não tá tendo espaço no seu time, ou tá num mau momento, mas que tá se desvalorizando, ele possa voltar a ganhar valor, ele possa voltar a valer mais no mercado, a ser realmente um ativo com mais impacto pro mercado. E é isso que o Pedro Raul veio fazer no Ceará e que ele conseguiu. O Ceará trouxe com o objetivo de que ele desse um retorno esportivo, ele dá esse retorno esportivo até aqui, acho que faz uma temporada boa na equipe do Ceará, é o artilheiro da equipe, 10 gols, mais de 10 gols na Série A do Brasileiro, então é um cara que conseguiu se valorizar novamente. Agora o Corinthians tem um ativo em que ele pode negociar ou que ele pode utilizar se ele não conseguir contratar. O Samuca fala, ele tá com o transfer ban. Então ele não vai poder ir no mercado. Quem sabe ele até utiliza o Pedro Raul, mas emprestar de novo, na minha cabeça, não faz muito sentido, porque pro futebol negócio não seria uma boa pro Corinthians. Então eu acho que realmente tá fora de cogitação. E aí cabe ao Ceará tentar a compra, mas aí é um jogador muito caro, o salário dele é dividido, o Ceará e ainda assim é um dos maiores do clube, então também não acho que o Ceará vai fazer um investimento tão alto pelo Pedro Raul. Eu acho que a tendência é realmente ele não ficar no clube ano que vem. Se esse jogador não tivesse destacado, estaria esquecido. Sim. E se o time do Ceará, mesmo que esse jogador não tenha se destacado, se o Ceará se interessasse, claro que as coisas seriam facilitadas. Muito facilitadas. Mas quando o jogador chama a atenção, marca gols e se valoriza, no caso do Pedro Raul, aí chovem. Fica na vitrine, né? Fica na vitrine. Chovem propostas de outros clubes. E aí o time do Corinthians não vai descartar a possibilidade de fazer um maior negócio, um melhor negócio com o Raul, na impossibilidade do seu aproveitamento.
que eu acho até que ele poderia ser aproveitado no time do Corinthians. Nós temos quem Negão, quem mais, meu Deus do céu? Poderia demais, Yuri Alberto. Yuri Alberto, mas Yuri Alberto é a estrela, né? É. Pode ser até negociado. Mas nós temos, por exemplo, outras soluções O Depay de joga segunda mão, um pouco mais digamos ali recuado, assim, né? Mas de 9-9, 9 eu acho que o ele... Hernandes lá não tem espaço, seria ele. Perfeitamente, então... Ele jogaria. Então, agora, tem razão o presidente do Ceará, porque em termos de negócio, hoje em dia, não há a menor possibilidade de um time de receita pequena ou um time de condição mediana adquirir jogador. Sem mais nem menos. Não é só assim. Não é fácil. Fortaleza, porque já estava no embalo, já estava dentro do campeonato há 4 anos, né? Já dentro de outro nível de arrecadação, de negócio, pagou 10, 12, 13 milhões por um jogador de futebol. Mas se você quiser isso do Ceará hoje, nesse momento, o Ceará não tem essa condição. Vai investir o quê? 20 milhões em Pedro Raul? Ou menos do que isso? Não dá. Não dá. Tem como. Definitivamente não dá. O negócio está difícil. Olha, a situação do futebol em termos financeiros é uma coisa proibitiva para times pequenos e medianos. Mas eu vou dizer um negócio pra você, seu Wilton. Pedro Raul não fica pro ano que vem, beleza. Mas se pagou muito. Se pagou, claro. Os gols que ele fez, a importância que ele teve. Acho que não dá pro torcedor do Ceará, por exemplo, lamentar essa relação. Foi uma relação excelente pro Ceará. Quando o time do Fluminense contratou estrelas de primeira grandeza do tempo do Francisco Horta, o Nelson Rodrigues cunhou uma frase: nada mais barato do que um time caro. Verdade. Nada mais barato do que um time caro. E o mesmo vale pro inverso. Jogador caro é o jogador que não dá retorno. Caro é você Exatamente. pagar um salário para um jogador que pode ser inferior, mas o cara não te entrega. O Pedro Raul tem um dos maiores salários do elenco do Ceará, mas é um cara que entrega, sai Entregou. barato. Retribuiu Retribuiu. o investimento. Então, meus amigos, é muito difícil, a gente compreende isso. Embora essa posição do Ceará não afaste a ideia desse comentarista que o time do Ceará, permanecendo na primeira divisão, ele tem que dar um salto. Ele tem que experimentar o gostinho de um voo de águia. Isso é até um assunto que eu acho vai ser debatido com maior tempo dentro desse programa. Sempre Que é. eu não abro mão da Não, minha você ideia de fala um Ceará sempre, você fala sempre disso. maior, mas muito maior do que esse que está aí. Você é o pai dessa ideia. Exato, É porque o pai dessa matéria. eu estava lendo aqui, comentando com vocês aqui, uma possibilidade de negócio do Vitória para uma SAF, para se tornar sociedade anônima. E já um aviso que o Vitória vale no mínimo 5 bilhões. Que eu acho um É a exagero. cidade, não, é a torcida, é a estrutura física, é um time que faz parte de um continente. O Brasil é um continente, entendeu? Então, é assim que se fala. O Vitória está pensando, mas dentro de uma estrutura que dê resultado. Não pode ser, não, uma SAF pega qualquer um e faz o negócio. Tem que se chegar fazendo valer exatamente aquilo que o time é. Consciência de grandeza. O Ceará tem que ser muito melhor no próximo ano do que foi nesta temporada. Botem isso na cabeça. Não é só manter o time que aí está, não. Prestem atenção. O time do Ceará tem muito mais poder, em todos os sentidos, para ser muito mais do que tem sido. Mas tudo bem, vamos ao momento, vamos à atualidade. E ainda tem um detalhe interessante, né? Com o Pedro Raul, a gente está discutindo aqui que é muito difícil que ele fique. Eu acho que nas palavras do João Paulo isso fica muito evidente. Sim. Que ele não deve permanecer. A próxima Série A do Brasileiro começa em 75 dias. Exatamente em 75 dias. Dia 28 de janeiro já tem Série A de novo. É o caso do Ceará já estar de olho no mercado para buscar um substituto à altura. Porque no elenco do clube não tem hoje. Um cara que substitua o Pedro Raul à altura não tem. E a gente vê que quando o Pedro Raul não está à disposição, como o Léo Condé tem trabalho para formar a escalação, muitas vezes ele até mudou no último jogo que ele não teve a formação, porque ele não tinha o Pedro Raul. Porque o Lucas chegou e até aqui não se estabeleceu, o Ailon faz, mas não é a principal função dele. Então falta um cara, se você não tiver o Pedro Raul ano que vem, vai faltar essa peça. E eu acho que o Ceará poderia procurar isso de agora, começar agora. São 75 dias para a próxima temporada da Série A e o Ceará deve estar nela. Então se você já sabe que o Pedro Raul, a tendência é que ele não fique, é que o Corinthians não empreste novamente, por mais que você possa manter uma esperança de que
venha a ser renovado o empréstimo, que eu acho complicado, já é o momento de procurar, de mapear e de pensar num outro nome de relevância, num cara que entregue o que o Pedro Raul entregou nessa temporada. Vai precisar prospectar no mercado, né? Mas o Wilton Bezerra falou sobre manutenção de jogadores. Por outro lado, Samuca, tem outros atletas aí que o presida falou que vão ser mantidos. A gente até já antecipou isso ontem, né? Exatamente. O Ceará hoje tem aí 11 jogadores que vieram por empréstimo junto a outras equipes. E aí o João Paulo Silva também esclareceu algumas situações projetando o Ceará Sporting Clube. Eu quero repetir aqui um mantra. É o João Paulo. É o João Paulo? Isso, o João Paulo vai falar com a gente agora. Você não deu toque, meu filho? É, sobre esse momento meu aí. filho! Arrocha. Alô, João, alô, João! Não, tem alguns jogadores que estão por empréstimos, mas que têm a opção de compra, a obrigação de compra. Então isso a gente está analisando tudo com muita calma. Né? O que eu posso adiantar que o Ceará tem muito interesse de realizar a compra do Galeano, do Fabiano, né? Que são 2 jogadores que vieram por empréstimos. E entre outros, o Fernando Sobral é um jogador que a gente também pode estar efetivando o retorno dele como direito econômico do clube. Então são coisas que a gente vai, ao longo desse mês de novembro e dezembro, processando para que a gente possa ter isso tudo fechado ainda esse ano. Ele cita especialmente o lateral direito Fabiano Souza, que tem contrato com o Moreirense, time português, e o Ceará tem bem alinhado ali no contrato. Em caso de permanência, tem ali um valor fixado na compra do Fabiano Souza. Ele já tinha dito em outras ocasiões do interesse em contar com o lateral direito e também do Galeano, jogador que pertence ao time paraguaio Rubem Yu, e o vovô, para poder contar com ele em 2025, já teve que desembolsar uma grana. Para tê-lo em 2026, aí seria um contrato em definitivo. O Ceará vem fazendo as amarras também para poder contar com o atacante paraguaio na próxima temporada. E além disso, a gente até falou ali, né, eu quem estava entrevistando o João Paulo Silva, sobre a possibilidade do Fernando Sobral, né, porque já tem um valor fixado também com o volante. Então, é o caso de permanência do vovô, a obrigatoriedade de pagar um valor acima de 4 milhões de reais para poder contar com camisa 88 do vovô. Mas aí acho que vale a pena, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pra galera, o Wilton Bezerra tá dizendo, bota o torcedor pra falar. Mas eu queria dizer aqui uma coisa que eu tenho repetido como mantra. Não vai deixar o torcedor. Pode ser? Pode ser, sobre o tá voo da difícil. águia. Hein? Sobre o Pode voo ser, da tá águia. difícil. Olha, não existe uma coisa para suscitar mais a mediocridade do que essa frase. A luta é só para ficar. A luta é só para permanecer na Série A. Não digam isso. Não digam isso. Olha, o Fortaleza esse ano, quando ele sentiu que não poderia chegar às primeiras posições, anunciou, a nossa luta vai ser só para ficar. Oh, frase infeliz. Nossa luta vai ser só para ficar. E nem está ficando. Um perigo de cair fora. Esse negócio de entrar na primeira divisão, um time que tem uma força de torcida, que é uma mina, esse Ceará é uma mina. Volto a dizer, não pode abraçar essa ideia. Nossa luta é só para permanecer. Isso é horrível. Agora sim, vamos botar o povo para falar? Só uma parte, né? Você me concede uma parte? Vossa Excelência me concede várias partes. Eu entendo o que você está dizendo. E se eu não ceder, você pode me comprar. Eu entendo que você está dizendo isso, mas é porque só ficar na Série A hoje não é pouca coisa, não. Eu acho que é pouca coisa. Não. A diferença entre você estar numa Série A e numa Série B é uma diferença financeira gigantesca. Sim. E isso impacta diretamente na formação de elenco, em como o clube vai conseguir se formar para disputar. Mas é o que eu tô te falando, não é pouco só ficar os na Série A. Não é pouco. Óbvio. Olha, pra você ter uma ideia, hoje nós temos times, nós não tínhamos... Eu tava conversando isso ontem com um amigo meu. Se a gente voltar aqui na época que o Ceará disputou antes na Série A, alguns anos atrás, 5, 6 anos, a gente não tinha no futebol brasileiro elencos na casa do bilhão. E hoje nós temos pelo menos 2. Com a introdução das SAFs, a gente tem times investindo muito mais. Então tá cada vez mais difícil ficar na Série A. O Fortaleza, que tá há 7 anos consecutivos, tá aí passando por apuros. Então não é pouco ficar na Série A. Eu concordo com você que uma equipe como o Ceará, que tem estrutura, que vai ter um investimento maior, ele pode fazer mais? Pode. Mas eu não diria só ficar, porque ficar na Série A hoje já é muito difícil. E para um time que veio de 2 anos agora de uma Série B, o Ceará valoriza e muito. Se ele não conseguir ir para um torneio internacional, que eu acho que ele tem condição, pela pontuação que ele tem condição de ir, mas ficar na Série A não é pouca coisa. E esse é o ponto. É de um time que vem de 2 anos de Série B. O time do Fortaleza desmente tudo isso.
O Fortaleza, durante 4 anos, ficou na Série A. Não só ficou, mas como brilhou. Não foram 4 dias. Foram 4 anos. Então, o Fortaleza é uma prova efetiva de que estruturado profissionalmente, organizado, pode-se chegar lá, pode-se dar um voo de águia e não de galinha. O time do Mirassol aí, eu sei que esses exemplos são efêmeros, mas está uma prova efetiva de que dentro de uma estruturação financeira é possível fugir desse conformismo. Mas é preciso Entendeu? de lastro. Pro Fortaleza ser 4º lugar a primeira vez na Série A, foi no 3º ano dele seguido na Série A. Sim, doutor. Então não dá pra você chegar no primeiro ano No que ano você anterior retorna. quase cai. E no ano anterior ele quase cai em 2020, bateu na Mas, trave. meus amigos... Então não dá, Wilton, pra gente cobrar no primeiro ano de retorno do Ceará, sendo um dos investimentos Peraí, mais rapaz. baixos, que ele faça uma campanha de 7º lugar, de 6º lugar. É Ninguém difícil está cobrar isso. falando, rapaz, que as coisas serão feitas assim, no estalar de dedos. Não é isso. Ele já tem que ser diferente. Ele já começa a construir esse alicerce. Eu não estou falando de noite para o dia. Roma não se construiu num dia e nem se tocou fogo durante um dia e acabou tudo, não, rapaz. Agora a luta tem que ser essa. Não pode ser igual ao que foi. Olha, você não pode querer um resultado melhor se você faz o óbvio. Deixa eu tirar uma dúvida. Olha, o óbvio, meu Só uma filho. dúvida. Então você acha que a campanha do Ceará esse ano não foi uma campanha boa? Não, eu não diria que foi uma campanha ruim, mas é um início, né? Uma revelação de que se pode e deve ser melhor. Essa história só de permanecer, acabem com isso. Não é uma ideia que deve ser sustentada. Mas essa ideia... Fortaleza desmentiu isso. Essa ideia é para esse ano. Essa ideia não quer dizer que vai ser fixa para os próximos anos. Acho que o Ceará ficando esse ano, para o ano que vem, ele já começa o campeonato devendo almejar algo a mais. Você tem que Isso fazer vai uma sendo construído intervenção. de ano após ano. É uma intervenção profunda. Uma mudança de paradigma já. Nós estamos perdendo tempo. O time do Ceará tem uma riqueza enorme que é a sua torcida. O futebol cearense tem público consumidor mais do que muitos lugares desse país. Sem dúvida. O time tem estrutura física, o time tem torcida, o time tem estádio, o time tem tudo, pelo amor de Deus, rapaz. O que é que falta? Falta trabalho, expertise. Volto a dizer, o Fortaleza durante 4 anos, não foram só 4 dias, nem 4 meses, não. Foram 4 anos que Marcelo Paes e sua estrutura criada mostrou que é possível sonhar alto. É isso que tem que ser dito. Tá bom, né? Tá parecendo um comício aqui. Não, tá parecendo um discurso. Eu tô vendo Não, a hora discurso você terminar parecendo? dizendo seu número aí pra Não, o parecendo? pessoal votar em você. Aí é lascado. Pois vamos fazer o intervalo rapidinho, ligeiro bala. Um pouco apressado, mas Um pouco antecipado, vale, né, amigo? Um pouco antecipado, mas tudo bem. Tava preparando aí A pra sanfona, interromper. a sanfona tá tocando, mas o relógio Aí ainda não para tá tudo. marcando. O Agora relógio- deu. Agora vai, Como é agora que vai pode? marcar. Interfere. Ele quer mandar até no relógio. Até no relógio. Ele não quer Até mandar, na não. hora. Ele não quer mandar, não. Ele manda. Até na hora. O